Então, pessoal, aguardar vocês entrarem. Já que encabeça a organização. Então, pessoal, eu falava da necessidade, né? O artigo 1151, ele falava da necessidade de submeter ao registro, né? De ter o registro dos atos empresariais. E também tem o registro daquelas atividades que não são atividades empresariais, que são aquelas atividades que estão excluídas, né, do artigo 966, que são as atividades intelectuais, literárias, né, artísticas ou de cunho científico. Pessoal, lembra que eu falei na aula, na nossa segunda aula, que para eu ter o registro da minha atividade empresarial, eu tenho que ter alguns documentos? Lembra disso? Eu falei que a empresa ela tem que ter um contrato social. O que seria esse contrato social? Esse contrato social, ele é o nascedouro jurídico, né, ele é o documento que dá personalidade jurídica para a empresa. Então, nesse contrato social, eu tenho que colocar quem vai exercer a atividade empresária, né, onde essa atividade empresária vai ser registrada, né, onde ela vai ter a sede dela. Eu tenho que colocar lá o objeto da minha atividade empresária, né, eu tenho que colocar lá no contrato social qual que é a natureza da minha atividade empresarial. Fechou a prova? Lá. E eu tenho que também colocar lá na atividade, Pode desligar aqui? nesse contrato empresarial, nesse contrato social da empresa, Tá. eu tenho que colocar lá o valor, né, da minha mão de obra, o valor dos meus bens, que é aquilo que a gente chama de capital social da empresa. Ou seja, toda empresa ela tem um capital social, e esse capital social ele é o conjunto de bens, né, valores monetários, né, dinheiro, e eu também tenho o conjunto de bens imóveis, né? Eu posso ter uma sede, né? Eu posso ter uma casa, né, que vai figurar como patrimônio da empresa. E eu também tenho os bens móveis, né? Produtos, né, que vão ser vendidos e comercializados, né? E por aí vai. Então, o Código Civil fala que para constituir a atividade empresarial, eu tenho que ter esse estatuto social, né? Eu tenho que ter, além da capacidade, né? Eu preciso ser maior de idade, ter essa capacidade plena, ter esse contrato social, e só depois que eu tenho, né, esse contrato social é que eu vou na junta comercial e faço o registro da minha atividade empresarial. Então, pessoal, eu faço o contrato social, eu procuro um advogado, e esse advogado redige para mim, né? Escreve para mim esse contrato social, com todos os requisitos que o Código Civil impõe, e aí, a partir desse contrato social, eu vou até a junta comercial, vou até na junta comercial e dou entrada no processo de abertura do meu registro. Então, pessoal, eu levo o contrato social e dou início, né, à abertura do meu registro, né, do meu registro empresarial. Pessoal, quando eu dou entrada no registro, né, da minha atividade empresarial, a junta comercial, né, do estado de Goiás, ou do estado de São Paulo, ou do estado do Mato Grosso, ela prevê alguns outros documentos. Ela prevê, por exemplo, cópias autenticadas, ela prevê, por exemplo, certidões negativas cíveis, porque lembra que um dos conceitos e requisitos para eu ser empresário, eu não ter nenhum débito, né? Eu não ter nenhuma obrigação empresarial em aberto. Então, a junta comercial ela vai exigir isso de mim. Ela vai exigir, né, que eu tenha uma vida tranquila, uma vida leve, uma vida em que eu não devo ninguém, não devo INSS, eu não devo débitos trabalhistas. Então, a junta comercial ela vai exigir de mim esses documentos. Então, eu levo o contrato social da empresa para registrar, e a partir do momento que eu levo esse contrato social, né,
levo essa minha personalidade jurídica da empresa, a lei, né, o Código Civil, no meu artigo 1151, vai estabelecer que existe um prazo de 30 dias, né, para que eu possa registrar, né, a minha atividade empresarial. Ou seja, eu levo o meu contrato social e a junta comercial vai estabelecer um prazo de 30 dias para que esse prazo de 30 dias eu leve todos os documentos, né, todos os documentos necessários para o registro. Ou seja, se a Junta Comercial de Goiás exige, por exemplo, que eu leve uma cópia autenticada do meu endereço, uma cópia autenticada do meu RG e do meu CPF, eu tenho que obrigatoriamente levar no prazo de 30 dias, porque senão eu não vou ter a minha atividade empresarial registrada. Eu vou ter que abrir um novo processo de registro. Vamos ver aqui o que diz, né, o artigo 1151. Deixa eu projetar ele na tela aqui para vocês. Então, pessoal, o artigo 1151 ele vai falar para nós que os documentos necessários ao registro, esses documentos que são inerentes, né, à atividade empresarial, porventura, essas certidões negativas junto ao INSS, certidões negativas junto à Justiça do Trabalho, ou certidões negativas junto à Justiça Federal, que vai falar de impostos federais ou impostos estaduais, eu tenho que levar no prazo de 30 dias. E aí, pessoal, quando eu tenho esse prazo de 30 dias, eu levo todos os documentos, aí a junta comercial vai fazer um ato que chama lavratura do registro. Essa lavratura do registro vai ser a chancela, né? Um funcionário da junta comercial vai dizer: o Marcos cumpriu todos os requisitos, ele cumpriu com todas as documentações, né? Com todas as documentações necessárias ao registro, então ele vai poder ter a atividade, né, registrada, vai poder, né, ter a sua atividade empresarial legalizada. O parágrafo 2º, pessoal, do artigo 1151, ele fala para nós o seguinte: requerido além do prazo previsto nesse artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data da sua concessão. O que significa dizer que o registro, né, ele só produz efeito a partir da data de concessão? Imagine, pessoal, que eu não consiga juntar todos esses documentos no prazo de 30 dias. Eu vou lá, abro o processo de registro, né? Eu junto o meu contrato social da empresa, aquele documento que tem todas as informações da empresa, mas a junta comercial, por exemplo, exige uma certidão da Justiça Trabalhista. E a gente, vamos imaginar que nesse período de pandemia, a Justiça do Trabalho está demorando, ao invés de 10 dias para emitir essa certidão, ela está demorando aí um prazo de 40 dias, para a emissão dessa certidão. Então, eu não vou conseguir levar, né, dentro do prazo de 30 dias que o Código Civil, no artigo 1º, né, o parágrafo 1º do artigo 1151 fala desse prazo de 30 dias. Então, se eu não conseguir levar no prazo de 30 dias, né, o efeito do meu registro, ele só vai contar depois da atividade ter sido totalmente regularizada lá na junta comercial. Então, os efeitos do registro, né, eu só vou poder ser considerado empresário legal a partir do momento, né, que eu cumpro com todas as obrigações perante a junta comercial, perante a junta comercial do estado em que a minha empresa vai ser sediada. Alguma dúvida nesse quesito? O parágrafo 3º, pessoal, ele vai falar para nós o seguinte: que as pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos em caso de omissão ou demora. Vamos imaginar, pessoal, que
eu tenha que levar essa certidão lá na junta comercial para registrar a minha atividade empresarial. E aí eu deixo de levar esse documento, né? E é um documento muito importante para o registro da minha atividade empresarial. E o funcionário da junta empresarial, né, da junta comercial, ele deixa passar batido esse documento. Então, eu omiti um documento que era necessário. Então, porventura, se houver uma fiscalização, e a gente vai ver mais à frente nessa aula que, além das juntas comerciais, existem órgãos que estão acima da junta comercial. Por quê? Justamente para fiscalizar essa atividade de registro, essa atividade de regularização das empresas. Então, se porventura eu deixo de levar um documento que era necessário, né, por omissão minha, né, ou por omissão de algum funcionário da junta comercial, a minha empresa ela pode ser responsabilizada, ela pode ter uma penalização, né, na minha receita, né, ela pode ser multada, ela pode ter uma sanção administrativa, porque eu deixei de cumprir, né, com algum requisito que a junta comercial me impôs. O mesmo caso, pessoal, é em relação à demora. Suponhamos que a junta comercial ela me obrigue, né, a fornecer um documento no prazo de 15 dias. E aí eu deixo de cumprir esse prazo, não estou nem aí para esse prazo, estou pouco me ligando para esse prazo, e aí esse prazo transcorre, né? Esse prazo corre, né? E aí a junta comercial me multa, né? Ou me penaliza por deixar de cumprir, né? Esse requisito. Eu tenho que pelo menos dar uma satisfação da minha atividade comercial, eu tenho que pelo menos, né, dar uma satisfação do porquê que eu não fiz a juntada desse documento. Então, se nesses casos de omissão ou demora, as pessoas que são responsáveis por fazer esse registro, né, elas podem ser responsabilizadas, elas podem sofrer sanções e dentro da atividade empresarial, dentro de uma sociedade, por exemplo, se o Nelson, lá no contrato social da nossa sociedade, imaginamos que eu e o Nelson sejamos sócios de um mercadinho aí no Canedo 1, lá no Jardim Canedo 1. E aí o Nelson vai falar para mim, Marcos, eu vou colocar aqui no contrato social que você vai ser o responsável por registrar a nossa empresa, por registrar lá na junta comercial o nosso mercadinho. E aí eu sou muito preguiçoso, eu sou muito custoso e deixo de fornecer algum documento para a junta comercial. Só que o Nelson é uma pessoa extremamente correta e séria. Ele jamais deixaria, né, de cumprir com as suas obrigações legais. Só que ele deixou, para eu fazer esse registro, ele deixou no contrato social uma cláusula específica, né, para que eu possa fazer esse registro empresarial. Só que o Marcos é muito custoso, ele é muito displicente, ele é uma pessoa desidiosa, né? E aí ele não faz não cumpre, né, com alguma exigência da junta comercial. E aí o que acontece? O mercadinho do Nelson e do Marcos é multado. Por quê? Porque o Marcos deixou de cumprir, né, um requisito que a junta comercial impôs lá no registro da sua atividade empresária, lá no registro da sua atividade empresarial. E aí o que acontece? Essa multa, pessoal, quando estiver falando de sociedade, o Nelson pode cobrar essa multa do Marcos, porque o Marcos é que deu causa para essa multa. O Marcos foi quem foi o causador desse problema todo. E é justamente isso que o artigo 2º, né, vai falar da questão das perdas e danos. O que é uma perda e um dano? É quando uma pessoa deixa de ganhar, né, ou tem uma perda no seu patrimônio, seja um patrimônio pessoal ou empresarial, por algum fato de um terceiro, por algum fato que não foi ocasionado por ele. Então, lembra que quem deu causa a essa multa foi o Marcos. Então, eu é que devo arcar com essa multa.
né? Então, o Nelson, se tiver algum prejuízo financeiro ou se a atividade empresarial sofrer algum prejuízo financeiro, o Nelson vai poder cobrar de mim, porque eu fui o causador desse dano, né? Eu fui o causador dessa perda. Vocês entenderam essa situação da questão de perdas e danos em relação ao registro? Existem ainda, pessoal, alguns tipos de empresário, né? Aliás, um tipo de empresário, que esse empresário ele é dispensado desse registro. E a gente está falando aqui do empresário rural. Então, o produtor rural, aquele produtor rural que desenvolve atividade agropastoril, atividade pecuária, né? A gente tinha o Cledson plantava limão, né? Ele não está matriculado mais no curso, não? E aí, Nelson, tá não? Ele vai começar agora, se não me engano, na segunda-feira. Ah, sim. Pois é, o Cledson era produtor rural. Eu lembro que uma vez ele levou lá na faculdade para mim uma sacola de limão, um limão até muito saboroso. A gente encheu a cara na limonada suíça aqui. E aí o Nelson, sendo produtor rural, ele tem, né, essa questão de poder fazer o registro ou não. Então ele não é obrigado a fazer o registro. Mas só que se o Nelson deixa de fazer o registro, ele perde alguns direitos do empresário regular. Por exemplo, ele não vai ter direito a ter um benefício da recuperação judicial, ele não vai ter, por exemplo, o direito, né, de sofrer uma redução no valor de algum débito fiscal ou débito junto aí ao fisco estadual ou ao fisco federal. Por quê? Porque ele não se submeteu a esse requisito do registro. Então, lembra que o requisito do registro ele é obrigatório para as atividades empresariais, mas ele é facultativo para o empresário rural. Lembrando que, mesmo sendo facultativo para o empresário rural, se ele registrar a sua atividade rural, ele vai ter benefícios como o da recuperação judicial, ele vai ter benefícios que a lei, né, por exemplo, financiamento do Banco do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas existe uma linha de crédito exclusiva lá no Banco do Brasil para empresários rurais. Essa linha chama Finame. Eu acho que o juro dela, ano passado, acho que era 6% ao ano. Dava menos de 0,5% ao mês. Então, assim, é uma linha de crédito vantajosa, mas para aquelas pessoas que estão registradas, que têm uma formalização na sua atividade empresarial. Outra questão, pessoal, o empresário registrado, o empresário que tem o seu registro, tem direito a alguns benefícios também. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Goiás Fomento. A gente tem aqui no estado a Goiás Fomento, né? E se eu sou um empresário que tem lá meu CNPJ bonitinho, meu registro empresarial, eu posso financiar valores, né? Com até 48 meses, né? De carência, né? Aliás, de carência não, com até 48 meses para pagamento. O prazo de carência pode ser de 3 a 12 meses, né? Por exemplo, eu pego um dinheiro da Goiás Fomento com a taxa de 1% ao mês ou 0,88% ao mês, vou ter um prazo aí de quase 12 meses para pagar de começar a pagar, né? E um prazo de 48 meses para pagar. Então, tem essas linhas de crédito aí disponíveis no nosso estado, mas que só são atingidas por esses profissionais, né? Esses empresários que têm essa atividade empresarial registrada. Então, só vale para essas pessoas, né? É óbvio que também tem algumas linhas que são para pessoas físicas, né? Mas essas linhas são créditos bem menores e a taxa não é tão vantajosa como, por exemplo, para a pessoa que tem
a atividade empresarial registrada. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Eu estou falando rápido demais, eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem parar o vídeo e perguntar, que a gente vai responder com o maior prazer. Marcos, está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Será porque a EIL, ela tem um capital mínimo de 100 salários mínimos? Não E entendi, a Rose. SPA, ela tem assim, é basicamente, será? Rose, pode repetir a pergunta, por favor? A hora que você estava perguntando, o áudio cortou. Ela deve fazer no chat, né? Eu não tô, Rose, eu não tô te ouvindo. Pode perguntar, eu não tô te Cortou ouvindo. também, professor. O meu áudio cortou ou só o da Rose? Não, só o dela. Olha, Pode fazer então sua pergunta no chat, Rose, que eu leio a pergunta que você fizer para os demais colegas e a gente responde ela logo em seguida. tá. Porque o áudio está cortando e eu não entendi nadinha. Depois perguntam, porque eu tô do lado, eu não consigo fazer que ruim. Tá bom. Mas não deixa de ficar com a dúvida na cabeça não, viu? Porque às vezes uma dúvida sua pode ser de um outro colega e aí acaba ajudando muito nesse entendimento da matéria. Aí, pessoal, eu falava para vocês que o principal órgão de registro, né, da atividade empresarial é a junta comercial. Só que acima dela, pessoal, eu tenho outro órgão que chama DREI, é o Departamento de Registro de Empresas, né? Esse órgão, ele pertence ao governo federal, né? E o governo federal, ele fiscaliza as juntas comerciais. Lembra que eu falei que se existir alguma irregularidade, o empresário pode ser punido? O empresário pode sofrer algum dano patrimonial na empresa? Então, é esse DREI que fiscaliza essa atividade empresarial, essa atividade das juntas comerciais. Acima do DREI, pessoal, eu tenho outro órgão que chama SISREM, o Sistema de Registro de Empresas. Esse órgão, pessoal, é a instância máxima, ele está acima do DREI e das juntas comerciais, então ele é um órgão de deliberação. Ele faz o quê? Ele estabelece as normas para as juntas comerciais, ele estabelece, pessoal, aquilo que a gente chama de diretrizes, de normativas, para que as juntas comerciais possam estabelecer as formas com que vão ser feitos os registros. Então, se houver algum descumprimento de uma diretriz do CISREM, e aí a junta comercial ela pode ser penalizada, né? Porque o governo federal, né, estabelece esses dois órgãos, o DREI e o CIRREM, para que existam essas fiscalizações, né, para que não ocorra nenhum ato de postergação, nenhum ato de erro, nenhum ato de corrupção, vamos dizer assim, nas juntas comerciais. Porque o que acontece, pessoal? As juntas comerciais, ela tem os seus quadros próprios de funcionário, né? Funcionário, às vezes, efetivos, né? Ou comissionado dos estados. Só que o presidente da junta comercial é uma pessoa de confiança, é um cargo de confiança do governador do estado, né? Já teve época, por exemplo, que teve um empresário daqui de Anápolis, que já foi presidente da junta comercial, né? Já teve empresários de outras cidades, de Rio Verde, Jataí, Goiânia, que já foram presidentes dessas juntas comerciais. Só que essas juntas comerciais, a presidência dela é um cargo de confiança do governador. Então, nós sabemos que nesse meio político tudo pode acontecer. Pode acontecer erros, pode acontecer atos de má gestão, atos de
corrupção. Então, a existência desses dois órgãos, do DREI e do SINREM, ele justifica porque ele é uma atividade fiscalizadora. Ao mesmo tempo que existe, né, essas juntas comerciais, existem órgãos que estão acima da junta comercial para justamente fiscalizar essas atividades das juntas comerciais, né? Essas atividades dos atos de comércio. Só que, pessoal, antes de 2007, o processo de registro das juntas comerciais era um processo totalmente burocrático. Era um processo que, se a lei fixava um prazo de 30 dias, você poderia colocar aí 90 dias tranquilamente. Porque, apesar da junta comercial ter uma natureza empresarial, né, ter uma natureza paraestatal, que está além do Estado, ela era um órgão que tinha funcionários do Estado, que submetia todo um regime administrativo. Então, tinha essa demora. E aí, o que acontece, pessoal? Em 2007, foi criada a Lei 11.598. Essa Lei 11.598 criou aquilo que a gente chama de Rede Sim. O que é a Rede Sim? É a rede simplificada para registro e legalização de empresas e negócios. Então, através dessa lei que criou esse sistema da Rede Sim, eu tenho uma simplificação nos meus registros. Eu posso, por exemplo, às vezes, registrar a minha empresa pela internet, né? Eu posso submeter os atos constitutivos da empresa, o contrato social, eu posso submeter os documentos através de links, né? A Juseg já tem um link, né? Que eu posso fazer isso. Então, eu simplifiquei a atividade empresarial, né? Da mesma forma, pessoal, diz respeito à baixa da empresa. Eu posso, por exemplo, dar baixa na minha atividade empresarial, né? Desde que eu não tenha nenhum débito em aberto, desde que eu não tenha nenhuma obrigação legal em aberto, pela internet também, porque a Lei 11.598 de 2007 criou essa chamada Rede Sim, essa rede simplificada para a criação e extinção da atividade empresarial. Então, agora, as juntas comerciais, elas têm essa obrigação de simplificar esse registro, de simplificar essa inscrição do empresário. Porque não pode haver, então, esse excesso de burocratização, não pode haver, então, esse excesso de burocracia da atividade empresarial. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não? Rose, eu peço que você, por favor, por gentileza, refaça novamente a sua pergunta para a gente entender ela. Vamos aguardar a pergunta da Rose. Tá ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Não, a minha dúvida começou a cortar de novo, Rose. É salário mínimo, não é isso? 100 vezes o valor do salário mínimo. O capital o valor do salário mínimo. Porque se precisa ter um mínimo e a limitar, não. Eu não tô... ela não precisa de... Eu não entendi a sua dúvida. Aliás, eu não ouvi sua pergunta. No meio da pergunta, ela corta. Eu entendi até onde você falou da Eireli, que a Eireli realmente ela tem, né, lá no artigo 968, essa obrigação de constituir o patrimônio, né, dela de 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Então, hoje a gente tem o valor de 1.045. É porque ele tem, e esse ano tem nada. Ela não tem um mínimo para você construir uma empresa limitada. A gente vai estudar lá na aula de tipos societários os tipos que existem de sociedades. Tem as chamadas sociedades simples, né? SS. Essa SS, ela não exerce atividade empresária, ela exerce aquela atividade intelectual, artística e científica. O exemplo que eu dei no começo da aula
entre eu e o Nelson, aliás, entre eu e o Nelson como contadores, ela se encaixa no regime de sociedade simples. Só que eu tenho também o regime de sociedade limitada. A minha responsabilidade ela vai ser limitada ao patrimônio que eu integralizo dentro da constituição da minha empresa. A lei da sociedade limitada, ela não estabelece um mínimo que eu tenha constituído de capital. Ela só estabelece que esse capital ele tem que ser constituído, né? E eu tenho um capital separado da empresa com um capital pessoal. Por exemplo, nosso mercadinho lá, meu e do Nelson, a gente vai constituir uma empresa limitada. E aí a gente tem um capital de 100 mil reais. O Nelson pode entrar com 30 mil e eu posso entrar com 70. O Nelson, às vezes, pode entrar com 70 e eu com 30. Por quê? A lei das limitadas, a lei das sociedades limitadas, ela não estabelece esse limite previamente constituído. As SAs é um sistema totalmente diferente. Por quê? Nas SAs, eu tenho aquilo que a gente chama de cotas. Então, eu tenho um sócio majoritário e um sócio minoritário. Então, por exemplo, a empresa ela é dividida em cotas. Por exemplo, o patrimônio da empresa, do nosso mercadinho, meu e do Nelson, de 100 mil reais, então eu vou estabelecer que cada cota da empresa ela vale R$1.000. Então, eu tenho 100 cotas de R$1.000. Lembrando que a gente vai tudo estudar isso lá na aula de tipos societários. Só que cada cota dessa, ela me dá algum direito. Por exemplo, se o Nelson tem 70 cotas, ele é um dono maior que eu, né? Ele tem uma sociedade maior que a minha. Por exemplo, se o Nelson tem 60 cotas e eu 40, ele tem um poder maior sobre a empresa. E, por exemplo, se eu tenho 70 cotas e o Nelson 30 cotas, eu tenho um poder maior para a empresa. A lei das SAs vai me estabelecer alguns parâmetros, né? Eu não posso constituir determinados tipos de empresa. Então, cada empresa, cada tipo de sociedade, a lei obriga a alguns requisitos. Para a Irélia, o requisito é que tenha 100 vezes o capital tem que ser 100 vezes o valor do salário mínimo. Mas para a SA eu não tenho essa, para limitada, desculpa, eu não tenho essa questão de um patrimônio mínimo, né? E para a SA eu tenho outro regramento que a gente vai estudar. Eu tenho que, por exemplo, ter essas cotas, né? Eu tenho que integralizar o patrimônio. E uma das grandes características da SA é que esse patrimônio, geralmente, ele é vendido no mercado de ações. Então, eu tenho ações desse determinado tipo de negócio e esse tipo de negócio é vendido lá na Bolsa de Valores. Então, cada tipo empresarial, cada tipo de sociedade ou tipo empresarial, ele vai ter uma característica diferente. Ele vai ter uma característica que classifica ele. Por isso que a gente tem, por exemplo, sociedades simples, sociedades limitadas, sociedades anônimas, né? E as anônimas, elas podem ser de capital aberto, de capital fechado, e tudo isso a gente vai estudar nas aulas de tipo societário. Mas respondendo a sua pergunta, a única diferença está no enquadramento legal. Então, por exemplo, o que rege a lei, a SA, é a lei da SA, a Lei 6.009, eu acho. E aí, essa lei estabelece os regramentos para que a pessoa possa constituir uma sociedade anônima. Da mesma forma, é a lei das limitadas. A empresa limitada ela vai ter que cumprir alguns requisitos. Então, a única diferença está no enquadramento legal, que cada empresa ela vai ter um enquadramento legal, ela vai ter um requisito legal diferente da outra. Por exemplo, o do microempreendedor individual. O enquadramento legal dele é que ele não tenha receita superior a 36 mil reais e nenhum tem que ter obrigatoriamente, né, não pode ter mais que um funcionário recebendo um salário mínimo, né? Esse é o requisito legal do MEI. Mas, por exemplo, tem a empresa, o microempreendedor, né, a microempresa, que a receita dela vai de 36 a 360 mil reais.
e a empresa de pequeno porte, que vai de R$360 mil a 3.600.000. Então, essas empresas, né, elas têm, né, essa obrigação, esse enquadramento legal. A única diferença seria essa, aquilo que a lei impõe, não mais que isso. Conseguiu entender, Rose, a diferença? Consegui sim. Eu acho controverso, né? Porque a limitada, se eu quiser ganhar uma pessoa e colocar ela 100% da social de forma limitada, eu posso, né? Aham. Tem que ser pensado mínimo, né? Isso, tem que ter um capital mínimo. Mas só que esse capital mínimo, ele não precisa ser tão superior, por exemplo, igual o da Eireli. Por exemplo, eu vou poder ter empresas limitadas com capital social mínimo de R$15 mil, R$20 mil. Mas, por exemplo, o da Eireli é R$100 mil, né? Ultrapassa um pouquinho de R$100 mil. Mas pode ficar tranquila que isso a gente vai estudar com maior densidade, com maior complexidade, lá na aula de tipos societários. Lembrando que a gente estudou, né? Começou a estudar o que é registro empresarial. Na próxima aula, a gente continua estudando o que é registro empresarial e vai ser a nossa, se eu não me engano, a nossa última aula antes da prova, né? Semana que vem. Eu acho que é a nossa última aula antes da prova. E aí, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero que vocês façam a atividade, todas as atividades, até a próxima aula, para que a gente possa fazer uma espécie de revisão, né? Porque acho que é muito importante para vocês fazerem uma revisão de tudo que a gente viu, que eu sei que é muito conteúdo, né? Eu sei que é muito conteúdo, é muito material, e eu sei que vocês têm uma vida de trabalho, não são pessoas que vivem por conta do estudo, então eu quero ajudar vocês nessa questão, de ter uma revisão, de fazer com que vocês possam ter uma prova bem legal. E aí eu quero dedicar uma parte do nosso momento para a gente discutir algumas questões, porque eu posso, porventura, né, repetir algumas questões das atividades na prova. Então, não quero que vocês deixem de fazer essas questões e, assim, é uma forma de talvez ajudar vocês, né? Então, pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês. Já quero adiantar que amanhã eu vou estar lá na faculdade a partir das 5 horas, né? Eu vou tentar chegar um pouquinho mais cedo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma questão que precisa ser feita aí, alguma dificuldade que vocês tiverem com a sala de aula virtual, ou com a questão, ou se porventura vocês estiverem com vergonha de perguntar alguma coisa da matéria, vocês podem ir lá até amanhã, que eu vou estar lá na faculdade das 17 às 20, acho que 22 horas, né, que é o nosso período de aula. Então, eu vou estar lá à disposição de vocês. Se vocês quiserem ir, vocês têm total liberdade para ir lá, bater um papo comigo, né, e se tiverem alguma dúvida, podem levar. Outra coisa, nós tivemos uma atividade discursiva em processo civil. Se vocês tiverem essa dúvida da primeira atividade, vocês podem levar ela, que a gente senta e discute essa atividade juntos e aí vocês vão conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Então, amanhã eu estarei lá na faculdade com muita alegria para ver vocês e também responder essas dúvidas, né, de forma presencial. Então, eu aguardo vocês lá amanhã. Se Deus quiser, nós estaremos juntos, né? E até a nossa próxima semana. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Alô, professor. Obrigado. Tá tranquilo, professor. Tchau, Isaac. Fica com Deus.